Estão conseguindo perceber que tem muita coisa da gente que a gente desconhece, muita coisa da gente mesmo que a gente não aprendeu. A gente é um ser infinito em possibilidades, em potencial, em força. Só que a gente ficou tão ligado no mundo lá fora que a gente esqueceu disso. A gente esquece de que a gente pode muitas coisas, né? E agora que vai vir todo um período de planetas em aquário, o potencial humano vai ser retomado, né? É como se fosse um novo renascimento, né? Do homem como centro do universo, como uma pessoa capaz de se tornar um ser forte. E você pode ingressar nesse caminho, né? Indo em direção à sua missão de vida, ao seu centro, à sua força, você vai estar vibrando realmente essa questão de ser uma pessoa plena. E não tem felicidade maior. Olha, a maior felicidade não é ficar sem problemas. Ah, não vou ter problemas e vou ser feliz. Não, a maior felicidade é tu poder ter certeza de que tu supera qualquer situação, que nada te derruba, que tá tudo certo, tu é forte, tu é capaz, que você não precisa ter arrependimentos, nem frustrações, nem medos. A grande felicidade está em você estar consciente de quem você é e não sendo manipulado por um monte de acontecimentos externos. Pensa um pouquinho nisso. Chegamos no âmbito de Sagitário, e como eu falei, não é só o signo daquela pessoa. Quem é de Sagitário talvez se identifique mais. Mas não é isso que eu tô falando desse processo, né? Em outro vídeo, eu tenho outros vídeos no meu canal no YouTube, no de Rios, que falam dos signos especificamente, né? Mas eu tô falando de processo, tô falando de autoconhecimento, tô falando da pessoa, cada pessoa tem esses 12 pontos na sua vida e precisaria conhecer esses 12 pontos para ter mais clareza de quem é, para ter mais certeza, para ter mais domínio da sua vida. Então, a gente viu como a gente deve avaliar uma relação para ter certezas, como a gente deve olhar para nossos sentimentos para ter força, para ter certezas também. E agora a gente fala do eu acredito. Eu acredito tem muito a ver com o signo de Sagitário. O signo de Sagitário rege naturalmente a casa 9, que é a casa das crenças. Casa a gente fala um espacinho do céu, que é relativo a esse assunto, tá? Então todo mundo tem crenças. Mesmo quem diz assim, eu não acredito em nada, ele tem uma crença, que é em nada, né? Dizem, né, que a premissa, a pessoa que diz assim, eu não acredito em Deus, mas tem que ter uma ideia de Deus para não acreditar. Então, é, 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 toda crença é individual e toda crença ela é construída, né? Então, lembra aquela coisa que eu falei dos eixos? Quando eu falo de Sagitário, eu falo de Gêmeos. E Gêmeos tem a ver com aquele momento que a gente aprende a se comunicar com o mundo. Tanto o engatinhar e o caminhar, né? Que é aquele processo de eu posso mexer aqui, eu não posso lá, aqui eu consigo pegar, aqui eu não consigo, como o alfabeto, aprender a ouvir, aprender a associar as ideias, aprender a falar, né? Aprender a escrever, a ler, fazer continha, né? Então, as nossas crenças estão muito vinculadas também com isso, com a aprendizagem. Então, todo mundo tem as suas crenças, e são as crenças que norteiam a nossa vida, né? A gente acredita, sei lá, que ser bom, a gente tem que ser bom, tem pessoas que acreditam, tem que ajudar os outros, tem pessoas que acreditam que são fortes, tem pessoas que acreditam que vão ser castigadas por alguma coisa se fizerem errado, tem pessoas que acreditam que não tem limites no universo. Então, cada um tem as suas crenças, independente se a pessoa tem religião ou não, a gente tem crenças. Isso foi constituído em toda a nossa vida e a gente traz de outras vidas também, mas é fortalecido em nossas vidas. Às vezes as crenças que a gente tem não nos servem mais e a gente passa por processos na vida em que a gente tem que mudar totalmente a nossa forma de enxergar a vida. Às vezes as nossas crenças são boas, elas nos fortalecem, às vezes elas nos enfraquecem. Vou te dar, por exemplo, uma ideia de crença negativa. Eu não ganho, meu salário não é tão alto quanto do meu marido, né? Então, ele é mais capaz do que eu. Ou meu salário não é tão bom quanto o meu colega, então eu sou menos valorizada. E eu vou sempre me sentir mal, vou me sentir frustrado por causa disso, né? Aí você vai me dizer, mas é uma realidade. Não, não é uma realidade, é uma crença. Porque tem N possibilidade de uma pessoa ganhar mais do que a outra. Pode ser que esteja mais tempo na empresa, pode ser que se arriscou e fez uma proposta maior no momento de entrar, pode ser que seja amigo do chefe, a gente não sabe, mas não necessariamente é porque a pessoa é mais capaz que você, né? Então, algumas crenças nossas são muito ruins pra gente, nos levam para lugares que não são bons, lugares que não nos ajudam, não nos fortalecem, nos deixam extremamente longe da nossa missão de vida.
E quando a gente está longe da missão de vida, a gente fica confuso, cheio de dúvidas, a gente não sabe o que é o certo, a gente não consegue fazer uma escolha, porque parece que qualquer coisa que eu vou escolher tem uma perda. Quando a gente está na nossa missão de vida, as nossas crenças nos dão certezas. Mesmo que eu pense assim, não, eu vou fazer uma escolha, eu vou ter uma perda, mas o meu ganho é muito maior. Então, é como enxergar aquela historinha do copinho cheio do copinho vazio, né? A crença é isso, o copo é o mesmo. Como é que você enxerga? Então, rever as nossas crenças é muito importante, superar crenças negativas é muito importante e ter crenças que nos fortaleçam e não enfraqueçam, né? E muitas das nossas crenças estão equivocadas porque elas são baseadas em comparações. Ah, porque fulano é assim, porque eu sou assado. Ah, porque fulano fez isso e eu não fiz. Ah, fulano tem aquilo e eu não tenho. Então eu sou, né? Ou então fulano é. Então as nossas crenças estão muito ligadas ao nosso relacionamento, de como a gente espera que as pessoas sejam, de como a gente acha que a nossa vida deveria ser. Tá vendo? É tudo muito com o mundo lá fora. E o mundo lá fora, agora a gente tem essa certeza, e antes a gente não tinha, mas ainda era uma verdade, não é, é não é um parâmetro adequado pra gente. Ele não dá certeza nenhuma. Você tá vendo agora que o mundo não te dá certezas, né? Na real, ele nunca deu. Mas a gente sempre acreditou que ele dava porque foi que a gente aprendeu. A gente aprendeu a se relacionar com o mundo lá fora, mas a gente não aprendeu a se fortalecer internamente. E agora a gente está pagando o preço, que é a angústia, a dor, né? Todos esses sentimentos que eu já falei. Então, todos temos crenças e todas as crenças são diferentes, apesar de algumas parecidas, são diferentes porque elas são fruto da nossa experiência de vida. Eu tive uma vida, então desenvolvi uma crença. Fulano teve uma outra vida, desenvolveu outra. Então, o que a gente acredita é único. E isso deveria ser bom pra gente e não ruim. Então, a gente tem crenças negativas e esse é um dos pilares que a gente tem que vencer para entrar na nossa missão de vida. Então, falamos de relacionamento, para você ter algumas certezas. Falamos de como você lida com aquelas coisinhas de você que você não gosta, e que a vida realmente é cíclica e a gente precisa se reinventar. Isso é a lei da vida. Não está acontecendo nada lá fora que não seja uma lei da vida. E agora a gente percebeu um pouquinho as suas crenças. Então, a questão é: quais são as suas crenças? Até que ponto elas te ajudam e até que ponto elas aumentam o escorpião que tem lá dentro de você, que é aquelas coisinhas negativas que você sente a seu respeito. O quanto a tua crença alimenta a tua frustração, ou quanto a tua crença favorece você se tornar uma pessoa mais criativa e aprender mais rápido. Então, você tem crenças amigas ou inimigas? É outro ponto para se pensar. E quando você começa a ter essa clareza, você começa a perceber que às vezes o maior inimigo que você tem é você mesmo. Na realidade, você é seu maior inimigo. E você pode ser seu maior amigo.